Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Daí para todos está no ar, exatamente 13 horas e 30 minutos na sua tela. O tema de hoje, meu amor, problemas com condomínios e entre vizinhos. Um caso muito corrente na nossa região, por isso nós trouxemos dois especialistas nesse caso, que é a doutora Vanise Ferreira, advogada e corretora de imóveis também, e Guilherme de Castro, coordenador da Câmara de Mediação. Certo? Então daqui a pouco vamos saber todos os detalhes que você pode conseguir ou até tentar contornar quando acontece um bafo desse na nossa região, tá bom? Vamos às nossas manchetes dos jornais, que não podemos deixar de mostrar para vocês o fervo que acontece. Diário do Vale traz uma notícia, presta atenção. PM é baleado em troca de tiros e 4 são presos em Volta Redonda. Então, vem cá, dá um pulinho aqui. Gente, o PC também tornou fugir. Ronaldinho, você tá ficando assíduo aqui na minha tela, querido. Vai fazendo fervo aí. Então, continua ainda a falta de segurança na nossa região, mas não se preocupe, porque sexta-feira nós vamos receber, eu mandei um recado para ele ontem, o assessor dele já entrou em contato comigo, Antônio Furtado estará sexta-feira com um outro delegado da Polícia Federal falando sobre segurança na nossa região. Então já estou adiantando o fervo de sexta-feira para vocês sobre segurança, que está simplesmente uma porcaria. Tá bom para vocês? O dia, veja a lista dos remédios que tiveram aumento de preço. Você jura que isso vai parar? Volto a dizer, algumas notícias, gente, elas só se repetem e as providências é que não são tomadas. O país tomou um grande rumo que tudo vale, tudo pode, entendeu? Até mesmo uma prisão programada. Por falar em prisão programada, eu vou para a notícia aqui que parece que o Globo tem uma notícia desse bafo também. Juízes se mobilizam para manter a prisão do cidadão citado, o senhor Lula, em segunda instância. Então, teve uma manifestação com 5.000 assinaturas, o que eu acho simplesmente um número muito irrisório para a nossa população do país, para que isso seja mantido, não é verdade? Então, está escrito aqui, ó, manifesto com mais de 5.000 assinaturas foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver quais são as providências que serão tomadas. Ontem, teve um pronunciamento e que parece que os rumores e o assunto hoje na parte da manhã na internet é que tudo irá acabar em pizza. Eu não duvido nada. Ou seja, vou ter que sair do meu regime e ver se eu como um pedacinho dessa pizza, não é verdade? Tem o quê? Tem mais um fervo aqui? Ai, presta atenção. Pessoas que mandaram mensagens elogiando o programa no nosso WhatsApp, que você já sabe que é o 97402-6805. Então, vou mandar um abraço, ó. Alessandro Saad, Marco Hernani do Nascimento, que é de Angra dos Reis. Beijo no corpo de vocês. Josimar de Oliveira, Gabriela Cristina Lima e Rony Júnior Matos, de Barra Mansa. Agora, esse fervo aqui eu gostei. Olha só, Márcia Leite de Barra Mansa, que fez a receita do peixe que nós exibimos aqui no programa da Sexta-feira Santa. Então, teve um fervo aqui também. Ela fez um peixe cremoso que nós demos na semana passada. Então, beijo grande para você, Márcia. Eu tenho quase que certeza que a Márcia Leite é a Marcita. Eu tenho quase que certeza que é a Marcita. Tá bom? Olha só, a receita foi essa daí, gente, que está na tela de vocês. Marcita, só faltou um detalhe, meu amor, me chamar para provar, tá bom? Tá me devendo essa se for você. Tá bom assim? Vamos agora para nossa cadeira, querido, porque o fervo vai começar. E nós precisamos saber o que de fato acontece nesses condomínios e o que acontece com esses vizinhos. Eu tenho uns 15 dias que eu tive um problema sério com um vizinho meu, tive que acionar mesmo a polícia e parece que foi resolvido, mas vamos ver o decorrer dos dias. Vanise Ferreira, beijo pra você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Guilherme de Castro, agora já é meu amigo no Face, não é verdade? Gosto disso.
A Vanessa, como eu disse, é advogada e corretora de imóveis e ele é coordenador da Câmara de Mediação. Antes de começar, Câmara de Mediação é uma empresa que funciona dentro de uma Câmara, dentro de um fórum? Já fala nesse fervo aqui que isso me chamou a atenção. É uma Câmara de Mediação, é uma empresa privada, muito embora ela trabalhe na área de auxiliares da Justiça. Ela pode trabalhar 100% privada, uma Câmara de Mediação privada, ou ela pode ser credenciada a um Tribunal de Justiça, trabalhando como auxiliar. Mas aí tem todo um credenciamento. Como que surge uma empresa dessa dentro da legislação nossa atual? A legislação é de 2015, muito embora o Conselho Nacional de Justiça, desde 2010, tenha a Resolução 125, e quem, digamos assim, toma conta disso tudo é o Conselho Nacional de Justiça. E existem os órgãos estaduais, que são os NUPEMECs. Esses órgãos são responsáveis por fiscalizar e dar o convênio às câmaras de mediação. Cada órgão de cada estado tem uma fiscalização e um regimento interno diferente. Nós temos esse órgão na nossa região, porque tem certos órgãos que eles passam tão despercebidos e não são explorados que nós não sabemos nem se existe na nossa cidade ou mesmo no nosso entorno. Sim, nós temos um NUPEMEC na capital do Rio de Janeiro e os NUPEMECs, eles têm outros órgãos que são órgãos regionais, que ficam nos fóruns, que são os CEJUS, que são centros onde acontecem de fato as mediações e as conciliações. Os CEJUS que nós temos na nossa região aqui, em Volta Redonda, nós temos em Barra Mansa, em Valença, já há autorização para que seja aberto o CEJUSC e já está de vento em polpa aí para que possa oferecer isso à população. Você vai acabar voltando aqui, porque depois eu quero explorar mais esse campo. Doutora Vanise, presta atenção, corretora de imóveis e advogada, bem dentro do contexto mesmo do fervo aqui, né? Bastante. Tem uma pergunta aqui, ó. Por que tem sido tão difícil conviver num condomínio? O que acontece com essas pessoas? Então, tá aí. Atualmente, né, os condomínios têm sido a opção das pessoas, né, para sua convivência, né? As pessoas querem morar perto do seu trabalho, querem segurança. Então, a gente, ultimamente, nos últimos anos, tivemos aí um grande número de pessoas em busca de compra de imóvel em condomínios. E aí a gente precisa dividir áreas, dividir espaços, né, que são comuns. E a gente percebe que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para fazer esse trabalho, essa divisão, né, de convívio nas áreas, na piscina, na churrasqueira, né? Então, assim, a gente tem hoje procurado, até nos nossos condomínios, trabalhar muito com campanhas educativas da vizinhança, do respeito, né, do barulho, de ter... Barulho é um dos mais teimosos. Deixa eu fazer um ponto de interrogação. Marcinha, então é você mesmo, né, que eu acabei de receber aqui, você acabou de ligar para a emissora, que vai me fazer o convite para eu comer o peixe. Acho simplesmente justíssimo esse convite. Programa ao vivo é uma delícia, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada, mas aqui acontece. E outra coisa, aqui também, há um perfil ideal para um síndico? Como deve ser escolhido? Quem que pode me responder? Vou responder para você. Isso. Hoje nós precisamos realmente ter um perfil um pouco mais adequado. Até um tempo atrás, aquela pessoa que era aposentada, que tinha um pouquinho mais de tempo, ele contribuía nessa função de síndico. Mas hoje os condomínios cresceram muito, né? A gente tem condomínios com muitos espaços, quase que uma empresa para se cuidar. Quase uma mini cidade, uma mini cidade. Né? E as relações, né, de pessoas, né? Muitas pessoas convivendo. Então, hoje a gente precisa ter uma pessoa com perfil. Na hora da escolha, precisa ter atenção. Precisa ser uma pessoa, primeiro, que gosta de pessoas, né? Gosta de pessoas. Seja um bom comunicador. Que seja imparcial. Que seja imparcial, que seja paciente também. Poxa, porque... Olha só, nós temos pergunta de rua, porque o fervo aqui acontece rápido. Chama uma pergunta de rua para mim, crianças, por favor. Gente, é o seguinte, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber o seguinte, fazer com que o funcionário use o elevador de serviço, isso é legal?
E aí, quem pode me responder? Quer falar um pouco? Quer falar, Guilherme? Claro, claro. A gente tem que ver muito o contexto, né, a realidade. Antigamente, sobretudo em centros urbanos, capital, Rio de Janeiro, São Paulo, as dependências de empregado existiam aos montes, as famílias eram diferentes, as realidades eram diferentes. Então, a legislação e tão pouco, além da legislação, as pessoas ficam olhando muito para a realidade para que você não tenha discriminação, né? Hoje existem nomenclaturas diferentes, são elevadores sociais ou elevadores de carga, para você levar seu animal no colo, para você transportar alguma coisa numa mudança. Então, especificamente, se for verificado algo que é discriminatório, na nossa atualidade não se respeita, não se admite mais esse tipo de postura das pessoas. Aliás, o judiciário está atento a isso. Se a pessoa se sentir diretamente ofendida e discriminada, existe o acesso através de uma mediação para que você tente compor aquilo ali da melhor forma possível, com a atuação do síndico e outras tantas pessoas nesse ambiente, nessa realidade. E, obviamente, se não for resolvido, que se dê mais um passo, mais um degrau, que seria, assim, o judiciário. Eu tenho mais um VT, não tem? Chama para mim. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber até onde vai o poder do síndico dentro do condomínio. Olha que bafo isso. Olha, poder, hein? Vamos lá, doutora. Vamos lá. O síndico, a gente pode equipará-lo como um prefeito da cidade. Então, o síndico, ele faz aquele papel de gestor ali. O síndico, ele tem que, primeiro, obedecer à convenção do condomínio, o regimento interno. É onde vão dar as diretrizes da função, o que ele pode e o que ele não pode. E o Código Civil também diz lá, item a item, quais são as suas funções. Então, ele fica muito direcionado ao cumprimento da convenção, regimento e o que é decidido numa assembleia. Porém, ele tem ali uma certa autonomia, porque senão também ele não teria como gerir, não pode ficar tão engessado, né? Então, tudo a gente chama do bom senso, né? Então, em algumas obras emergenciais que aparecem, ele, se não tiver aquele poder de valor lá na convenção escrita, um valor, ele pode fazer sim, porque aquilo demanda um risco para o condomínio, e depois chamar a assembleia e falar sobre aquele evento. Mas sempre, se puder estar aí, ele tem que estar sempre ouvindo o conselho fiscal dele. Isso é importante. Vamos fazer o seguinte, nosso WhatsApp é 74026805. Manda mais algumas perguntas que a gente responde ao vivo aqui para você. Eu vou para o intervalo e eu volto correndo com essas delícias dos meus convidados, condomínios e vizinhos. Aff, Maria, é um pesadelo. Volto já já. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. E estamos de volta na tela da Band, está aí para todos com esse fervo de condomínios e vizinhos. E vou direto para o VT, nós temos mais perguntas de rua, meu amor. Vamos lá. Pessoal, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Se o meu vizinho me incomoda fora de hora, o que eu devo fazer? Isso, agora vamos lá. O fora de hora parece que agora a partir das 6 da manhã, né? 6 da manhã se já começar o barulho, porque de primeiro era só se ele começasse 8 da manhã ou 10 da manhã. Eu me lembro muito bem disso. Parece que jogou de 6 até as 22 ou isso não tem limite? Importunou, tá fora da lei.
Importunou está fora da lei. Adoro isso! Nós temos a lei do silêncio, né, que tem lá o horário, mas está aí, se eu importunar o meu vizinho às 14 horas dentro da minha unidade de apartamento, põe uma música alta todos os dias lá, às 14 horas eu estou incomodando. Mas isso serve também, por exemplo, eu moro na rua João Batista Taide, no bairro Vila Maria. Tem uma mãe, né, com 94 anos, está no 8º AVC, que acabou acontecendo agora, uns 15 dias atrás. E eu tenho lá um vizinho que, pelo amor de Deus, além de ser músicas muito altas, são músicas que o contexto da letra, realmente, por causa do horário, não dá para citar. Mas coloca uma tarjinha assim, proibido, já deu para entender o linguajar, a letra da música. Eu acionei a polícia, mas o cara dá tanta sorte que parece que o anjo de guarda dele estava de prontidão. Quando a polícia entrou na rua, ele abaixou o som. Olha. Mas eu posso, não é um condomínio, mas é uma rua que nos separam. Isso. Mas eu tenho todo o direito. Direito de não vizinhança, querer ouvir aquilo, exatamente. O direito de vizinhança, ele tem 3 grandes pilares, que é você preservar a saúde, o sossego e a segurança. Isso. Então são os 3 S's, né? Existe tudo na publicidade, existe também no direito, dentro do direito de vizinhança. Então a saúde, o sossego e segurança. Não importa se é no seu condomínio edilício ou se é na rua. Até porque existe o Código de Posturas Urbanas, justamente para vizinhanças de quem são de rua, vizinho de apartamento. Eu tenho mais um VT nesse bloco? Então chama para mim, chama que o fervo está acontecendo, eu gosto disso. Dúvida, se eu pago o condomínio, eu preciso pagar outras taxas referente ao condomínio, tipo limpeza, luz, esse tipo de coisa? Não, eu acho que não. Está incluso, não? Está incluso. A cota de condomínio ela é formada, né, pelas despesas mensais do condomínio. E consta lá a limpeza do condomínio, a água da área comum, a luz e todas as despesas. O que pode acontecer, Thaí, é ter uma despesa que a gente chama de extraordinária. O condomínio tem necessidade de fazer uma obra, né, intervir em alguma obra, aí chama-se uma assembleia, explica, o síndico vai explicar a necessidade, vai criar uma cota extra por um período para fazer aquela obra. Por exemplo, não tem um aparelho que capta a energia solar. Se tiver que colocar, é um extra. É um aí extra. Tem que fazer um orçamento, ou vários orçamentos, uma reunião, e apresentar. Todo ferro. O síndico ele sempre tem que apresentar em assembleia as obras e para formar essa cota extra sempre em assembleia. Não só pela lei, né, mas também pelo convívio, para não criar conflito, né, Thaí? Por falar em convívio, podemos ter cachorro no condomínio? Aliás, em apartamento. Não existe legislação federal proibindo cachorros em apartamento, mas como é uma convivência, exige várias pessoas ali, de cada uma com sua identidade, cada uma com afeto ao animal, claro que as assembleias servem para ser deliberado isso, para constar seja em regimento interno ou em estatuto. Então, obviamente, que se é um condomínio onde a maioria das pessoas tem cachorros, tem animais, a votação vai levar para que não haja a proibição. Mas se for um condomínio onde não tem quase nenhum, a votação é que vai nortear isso. Pode-se limitar um horário para mudança? Normalmente, está aí, no regimento interno tem o horário, sim. Pode sim delimitar um horário de 8 às 17, pode sim. O regimento que é votado pelos condôminos pode sim. Nós vamos voltar aqui, a pergunta estava aqui no contexto, eu não reparei. O condomínio pode estipular a lei do silêncio, um horário que para tudo? Estipular uma lei, não, né? A gente tem as regras, como eu falei, tudo no condomínio está dentro da convenção e do regimento interno, né? A gente vai pelo bom senso. Condomínio, a palavra-chave, bom senso. E esta palavra-chave está em uso ou está em desuso? Tá? Fala agora! Nossa, doutora. E agora você pegou bem pesado, né? Mexeu. Uso ou desuso?
Olha, eu sou uma pessoa que acredito muito no ser humano, então eu acredito que nós estamos melhorando essa palavra a cada dia, voltando a usar, né? Então, eu sou sempre assim, muito otimista nisso. Então, eu acho que as relações dentro dos condomínios, elas estão passando por um momento mais complicado, mais difícil, até porque pessoas hoje, é difícil lidar com pessoas, né? Mas eu acredito que essas relações têm melhorado, as pessoas têm procurado se entender melhor, né? Procurado fazer a conciliação, a mediação. Então, eu acredito muito nisso sim, tá? Que vai melhorar. Tá aí para todos, está aqui com a doutora Vanise e doutor Guilherme, uma delícia de entrevista, gosto desse fervo, mas infelizmente eu tenho que ir para o intervalo. Fique com os meus anunciantes e volta correndo para me ver. Simples assim. Você ligado na Band e gosta de esporte, tá a fim de saber o que é notícia nos gramados, piscinas e quadras do interior do estado? Então vem com a gente. Todo sábado às 11 da manhã a gente entra em campo com o Tô na Área. Entrevistas exclusivas com técnicos e atletas que estão se destacando e levando as nossas cidades para o mundo inteiro ver. Os gols da rodada, notícias do futebol, futsal, futebol americano, vôlei, todos os esportes olímpicos, tá tudo aqui pra você. Então não perca. Todo sábado às 11 da manhã, Tô na Área, aqui na Band. O que você espera para o seu futuro com um mercado cada vez mais competitivo? A pós-graduação do Unifoa oferece ao profissional capacitação e desenvolvimento de suas competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos e com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br/pós e faça a sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Estamos de volta na tela da Band e o WhatsApp aqui funciona mesmo, meu amor. Olha só, Marília Medeiros de Barra Mansa, quem mora de aluguel pode ser síndico ou somente proprietário? Olha, eu gostei desse vídeo. Quem responde? Posso responder, tá aí? Vamos lá. Ela já é corretora de imóvel, ela já sabe tudo. Eu já estou na área há 15 anos. Tá roubando a cena, tá? Cuidado com ela, olha que beleza. 15 anos administrando condomínio, então, né, a gente tem um pouquinho de experiência. Vamos lá. Então, o locatário, se a convenção não proibir, porque tem convenção, tá aí, que diz que o síndico somente proprietário, ou somente proprietário morador ainda. Então, algumas convenções ainda que estão mais antigas, elas estão ainda nessa linha. Mas para a gente fazer uma analogia hoje com o síndico profissional, que hoje é um fator também que tem chegado na região, o síndico profissional, a gente entende que o locatário pode sim, se a gente pode contratar uma pessoa para ser síndico do nosso condomínio, o locatário eu entendo que ele também pode sim ser síndico. E é bom que as pessoas comecem a alterar suas convenções para ficar mais dinâmica, mais dentro do que hoje a gente tem visto aí dentro da gestão condominial. O Thomas de Volta Redonda, doutor Guilherme, está aqui, ó, é que ele quer o contato da Câmara de Mediação. Tem como colocar na tela aí para mim? Mas você pode falar. Tem? Coloca na tela para mim, fazendo favor. Olha aí, Thomas, a resposta que você pediu, querido. Olha lá, Câmara de Mediação, tá bom? Esse daí é o telefone e fica na cobertura do Vila Shopping, não é isso? Sim, fica na cobertura do Vila Shopping, ali no centro, pertinho do antigo escritório central em Volta Redonda, tá bom? Vamos direto, porque nós temos VT de rua, né? Chama para mim, fazendo favor. Gente, é uma dúvida. O síndico pode ser remunerado? Olha que bafão, vamos lá. Entra exatamente na resposta que foi dada também anteriormente. O síndico, hoje em dia, também é uma profissão. Existe o síndico profissional que há remuneração, tampouco. Existe um emprego de força, um emprego de intelectualidade, então existe a remuneração, sim, ao síndico. Isso varia, por exemplo, eu tenho isso varia, o salário varia do tamanho do condomínio, do volume de apartamentos, se for um condomínio somente de casas, isso varia ou tem um teto que ele tem que ser respeitado na legislação? Não tem teto. Normalmente, nos nossos condomínios da nossa região, hoje, poucos síndicos têm remuneração.
tá? Normalmente eles são isentos da taxa de condomínio apenas. Alguns nem são, tá, Thaí? Alguns ainda pagam, são síndicos, trabalham e ainda pagam a cota. Amor à né? causa, é? Amor. Ai, gente, Você amor à sabe que causa. condomínio é assim, ou eu amo ou eu odeio. Se eu entro, não dá, não dá. 8 ou 80. Então, às vezes a pessoa entra e apaixona mesmo pela área. Então, normalmente, na nossa região, é a isenção da cota de condomínio, mas nada impede que ele seja remunerado, pois é muito justo, porque ele, né, dispõe de tempo, precisa começar a se informar também, né, porque o síndico hoje precisa ter informação, então não existe teto. O condomínio vai decidir em assembleia aquela remuneração que eles entendem ser justa. Chama o último VT para mim, fazendo um favor, crianças. Não tem mais um? Já chegou? Ai, não temos mais, que horror. Olha só, vamos lá. Já falei do condomínio, coisa de mudança, tem mais um fervo aqui. Cadê? Ah, vaga na garagem. Ainda também é um grande problema ainda, como definir isso? Se há, se eu tenho 3 carros na família, como que acontece esse fervo? Paga-se uma taxa a mais? Ih, olha, isso aí é um fervo grande. Você tocou no ponto Existem certo. coisas recorrentes, né? A gente falou de algumas, do barulho, existe a vaga na garagem. Isso. Onde existe interesses em comum, claramente vai existir também os interesses particulares. Mas, normalmente, quando você compra a unidade, você já sabe quantas vagas de garagem. Você pode comprar uma unidade com uma vaga, ou com 2, ou que a gente chama de área de estacionamento. Você chega e estaciona aonde você acha o local. Mas tem muita situação que a pessoa tem um carro, mas quer colocar 2, né? Isso aí é bem complicado, sim. Um outro item também. Por exemplo, nós temos um amigo nosso aqui que nós queríamos... eu vou fazer essa pergunta em particular para o doutor Guilherme, porque ele resolveu do nada, mesmo sem a esposa saber, ele vai construir uma piscina agora na casa dele. E nós somos amigos, né? Nós queríamos saber se nós, visitas, podemos usar essa piscina. Eu acho que eu dei um recado, tá, gente? Vai ver isso daí. Responde para mim, eu posso lá usar a piscina dele? Claro. Ele é o dono da casa. Nós somos visitas. Eu quero saber. Sim, assim como condomínio, assim como na sua casa também, existem regras onde as pessoas devem seguir, e a regra que norteia um condomínio é o regimento interno e é o estatuto. Então, tem estatutos e regimentos internos que prevêem que visitas vão poder 2 vezes no mês, 1 vez na semana, então isso varia muito. E, obviamente, volta aquela palavra de ordem, o bom senso. Bom, então, esse bom senso nós não vamos ter assim que tiver pronta a piscina, nós vamos todos convidados, entendeu? Principalmente a produção do programa. Eu acho que entenderam perfeitamente o meu recado, entendeu? Recado compreendido? Então tá bom. Qual é a melhor maneira de dividir a escala de áreas comuns? Novamente, por exemplo, a gente falando churrasqueira, de a área de... se tiver um playground, como funciona isso? O playground acho que não tem jeito, né? Todo mundo tem fica aberto, o play fica aberto, você tem um parquinho para as crianças, né? Tá lá aberto para uso. Normalmente o que tem que se dividir, se programar é o uso de churrasqueiras, né? Ou de um espaço, de um salão de festas. Você vai lá para se organizar, a agenda, a data que você quer usar. Os condomínios têm seus zeladores, né? Ou o próprio síndico. Eu chego lá e falo, olha, eu quero fazer uma festa dia 7 de abril no salão, vou agendar. Né? Se você chegar depois, aí já perdeu a vez. Então, é através de agendamento esses espaços que é feito. Eu tenho que mandar, só um intervalinho, que eu tenho que mandar beijos, porque tem vários amigos fazendo aniversário. Cláudia Esprosório, que é da contabilidade da FOA. Daqui a pouco nós temos uma reunião aí, né, bonita? Daqui a pouco eu estou chegando. Dani Vilas Boas é uma menina aqui de Barra Mansa, que é bastante atuante nas redes sociais. Ela pega um eixo aí sobre política. Beijo para você, aniversário dela também. Rosane Domício, que é aqui nas Redondezas, que perto da emissora, que é uma menina assim, ela é um primor em cabelos afros, entendeu? Ela só trabalha com esse fervo. Rosane Domício, beijo pra você também. E Enildo Oliveira também, fazendo aniversário, do bairro Vila Maria, a Kellen Teodoro também está fazendo. A Kellen
tá fazendo acho que 58 anos, eu fiquei sabendo. Vai ter uma festa lá no área restrita, entendeu? E abraço, sabe pra quem? Ana Paula, do São Genário, tá bom? E Mônica, mãe da Vitória, do bairro Santo Agostinho. E eu quero contar pra vocês aqui que amanhã vai acontecer. Tem como puxar aqui pra mim, PC? Ai, não é o PC, gente, é o Ronaldinho. Eu sempre esqueço. Puxa pra mim. Este prêmio vai acontecer amanhã no Teatro Municipal de Angra dos Reis. É um evento que chama Angra Viva, realizado pelo colunista social, também muito atuante em Angra dos Reis, que é meu amigo Andrei Lara. A emissora estará recebendo um prêmio e euzinho também vou estar recebendo o prêmio de melhor apresentador de 2017. Então eu começo 2018 já com um grande prêmio. Delícias, beijo, 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 muito beijo. Obrigado. A casa de vocês. Vou explorar bastante, que eu sou desses, tá bom? Beijo no corpo, amanhã às 13h30 a gente tem um compromisso marcado. Onde? Aqui na tela da Band. Hoje foi condomínio e vizinhos. Espero que ter atendido todas as respostas de vocês. Amanhã, compromisso marcado na tela da Band. Tá bom assim?